Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Portal Espiritual. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre o tema aikimofobia. O que é que a espiritualidade tem a dizer sobre essa doença, sobre esse sintoma? Porque não é bem, eu acho que não é bem uma doença, é mais como se fosse algo psicológico. Está em situações traumáticas, ela está relacionada a traumas que a pessoa vivenciou e que experiencia nessa vida. Falando como o portador nato da aikimofobia, a minha vida toda foi sempre fugir de tudo o que seria medicamentoso com relação à aplicação. Porque, para quem não sabe, a aikimofobia ela está relacionado a pessoas que têm traumas relacionados a agulhas, a injeções. Eles têm medo de agulha, é um medo que eles não têm domínio. Eu lembro quando eu era pequeno, eu tive problemas na audição devido à queda e eu bati com o ouvido, e a minha vida toda fui fazer esses tratamentos. E para mim era uma tortura fazer esse tratamento porque eu tinha pavor da agulha. Eu até corria algumas vezes, fugia para não receber essa aplicação dessa agulha. E na época, há uns 30 anos atrás, pessoal, imagine aí como era. Hoje as agulhas estão bem mais finas, estão bem mais modernas, mas antigamente era um negócio mais robusto. E ainda tinha uma tal da bezetacil que entrava queimando, era um negócio fora de sério, né? Horrível. Então eu sempre tive esse problema. Eu acho que na minha vida toda, essas doenças epidêmicas que apareceram, eu fui uma das pessoas que nunca tomei nenhuma dessas vacinas. Porque depois de uma certa autonomia, por exemplo, depois da adolescência, que eu lembre que eu poderia fugir, não voltar, ou não querer tomar aquela vacina, pronto, eu simplesmente decidi não tomar e pronto. Então a minha vida toda foi esse pavor de agulha, esse medo com relação a esse ato. E assim, pessoal, nunca tentei tratamento com relação a isso. Eu só lembro de um flare, tipo assim, um flerte, alguma coisa assim relacionada ao passado, que é como se eu estivesse em uma maca, em uma questão, uma coisa cirúrgica. Eu não lembro bem se foi uma cirurgia ou se foi um experimento, me usaram como experimento. A gente sabe que na época anterior, a época do bigodinho, que vocês sabem que é o bigodinho, aquele narcisista, eu não sei se eu posso falar nesse nome, né? O bigodinho que fez muitas coisas, fez muitos experimentos, fez muitas atrocidades com seres humanos. E não sei se nessa época eu passei por isso, se eu fui alguma cobaia nessa época, ou se foi em outra época. Eu sei que não foi muito longe, porque foi algo como se fosse relacionado à experiência científica, né? E eu fui uma das pessoas que passei por isso. Eu não sei se foi em questão de guerra, né, que eu fui atingido por alguma coisa e passei muito tempo sendo cortado, sei lá, enfim, pessoal, para mim não interessa o que aconteceu. O que importa é que a aikimofobia é uma espécie de trauma, de medo, um pavor, pânico, tudo que é relacionado a isso. Quando alguém vem aplicar uma anestesia ou uma agulha. Veja bem que eu já tomei, eu tive até recentemente, eu tive aquela doença depois, parecido com a chikungunya, que você desfalece, você perde ali as forças, é muita dor que você sente no corpo. E eu, diante daquela dor, para mim a agulha não era nada. E assim, eu tomei injeção, tomei soro, tranquilo. O medo do soro ali, como eu estava meio dopado, pessoal, com muita dor, para mim era bem que nada, porque a dor maior é a que eu estava sentindo. Então o corpo quer se livrar, psicologicamente você quer se livrar daquilo. E então, para mim, tomar ali aquele soro, aplicar aquela coisa ali foi natural. Mas o problema é eu estar bem, sair da minha casa para ir a um consultório médico e alguém aplicar a injeção, eu estando lúcido, bem, sem nenhum problema,
de dor, de nada disso. Eu não consigo. Não consigo. As pessoas vão dizer assim, ah, mas é besteira. Tem uma colega do trabalho que a gente conversa muito, sabe? Eu converso muito com ela. E que ela se treme todinha. Quando vai tomar injeção, ela se treme, ela dá um ataque. É um negócio fora de sério. Eu já vi ela nesse tremor, dando um trabalho, que ela se acidentou numa coisa lá, uma coisa específica, e foi preciso passar medicamentos. E não foi nem agulha, mas só aquela intenção da pessoa passando aquele algodão com álcool, para ela, na cabeça dela, ia levar uma injeção. E pessoal, ela se debatia todinha com isso. Sabe, é uma coisa fora de sério. A gente pensa assim que é brincadeira, tem muita gente que ri sobre isso. Já passou muito na televisão, nos jornais, na época da Covid, e as pessoas que têm esse problema, né, quando foi para tomar a injeção da Covid. Eu não tomei nenhuma, nem Covid, nem daquela da Johnson, nem qualquer uma daquelas, eu não tomei nenhuma. Porque justamente eu fui até com meu cunhado, eu tomei, pessoal, 3 Rivotril. Porque as pessoas dizem, toma Rivotril que você vai ficar desfalecido, você vai dormir, vai chegar lá bem sonolento e não vai sentir nada. Pessoal, eu tomei 3 Rivotril, mais ativo do que nunca, fiquei mais ativo do que nunca. E não consegui, chegando lá, não, eu digo, fecha o vidro, não vou não, consigo não, pessoal, deu logo pânico. Ele começou a não saber se ria ou se tinha pena de mim, da situação, mas enfim, foi algo assim, sabe, para mim é uma tortura. Eu um dia, quando eu tiver tempo, eu vou fazer uma terapia de regressão, para que eu possa entender nessa terapia de regressão que poderia ter ocasionado isso. Só em terapias de regressão é que você pode fazer essa cura, pessoal, porque essa cura é psicológica. Ela está lá em um trauma que ocasionou no momento X da sua vida, normalmente da vida passada, como eu já falei. Então, a equimofobia e a espiritualidade, ela está relacionado a isso. Você só tem uma opção de cura. Ou você vencer, ter forças para colocar aquilo para fora e dizer assim, eu vou enfrentar isso e vou conseguir. Essa é uma das alternativas, você enfrentar aquele medo, sabe? Como eu já tentei enfrentar esse medo, mas assim, lúcido não consegui ainda, não vou mentir. Sem dor, não consegui. Porque esse trauma, a cura da equimofobia, só é curada, como eu falei, através de terapias de regressão, para que você volte ao momento que ocasionou aquilo, para que você possa ressignificar a mente, limpar da tua mente esse momento, para você trazer à tona para esta vida e não ter medo da agulha. Você vê que tem pessoas que dá o braço ali numa boa para tomar injeção, não sente nada, para ela é natural, tá tranquilo. Mas para algumas pessoas, pessoal, não é frescura não, é um negócio fora de sério. Eu tô gravando esse vídeo porque eu sei que é uma minoria que tem esse problema, porque a maioria hoje gosta de fazer tatuagens. Eu não tenho uma tatuagem no meu corpo, nem que eu tivesse medo, eu também não faria. Mas aí é outro assunto, depois eu vou comentar. Então, as pessoas não têm medo realmente da agulha, não têm medo dessa questão, e só algumas pessoas, a minoria, tem. Então é isso, falando um breve vídeo para você entender sobre o que seria a equimofobia e a espiritualidade. Ela está relacionado a problemas do passado. Para quem acredita na reencarnação, para quem não acredita fica mais difícil. Você acha que é uma coisa, é uma frescura. Tem gente que acha que é uma frescura, que é algo que não tem para que a pessoa sentir isso, mas só quem sente na pele é quem entende o real motivo da situação. Vamos, pessoal, entender por exemplo, pânico. Tem muitas pessoas que têm pânico de lugares fechados, claustrofobia, que são pânicos por estar em lugares muito fechados, elevadores. Essas pessoas não conseguem. Tem gente que não consegue nem andar de avião porque tem medo, pavor de estar ali preso e não ter liberdade para sair, para respirar um outro ar externo. As pessoas, elas têm esse pavor e elas surtam, pessoal, elas surtam. Eu já vi algumas pessoas surtarem por pavor de elevador. Elas saem tremendo, chorando, é um negócio meio triste. Então, assim, não critique, não ache que é frescura quando as pessoas têm esse tipo de pavor.
de sentimentos, porque a gente só sabe quando você sente na pele. Se você não passa por isso, você nunca saberá se isso é frescura ou é uma realidade. Então, na dúvida, não critique. Ao contrário, você dê o apoio à pessoa, porque só ela sabe o que está passando. Muita gente fala, meus amigos falam que é frescura, que poxa, brinca comigo, né, com relação a isso, mas eu levo na esportiva, mas para mim só eu sei. Quando eu chego no momento, é o pânico que dá, o pânico que me ocasiona. Eu acho que nessa vida é o único medo que eu tenho, pessoal. Medo da morte eu não tenho, já falei aqui que eu não tenho medo da morte, nem um pouco. Adoro alturas, pularia de paraquedas numa boa. Adoro parques de diversões, quanto mais alto melhor. Eu gosto de muita aventura, eu sou uma pessoa que sou bem aventureiro. Gosto de trilhas, de lugares assim bem, sabe, bem exóticos. E o medo nunca foi para mim uma coisa, um obstáculo. É a única coisa que eu, nessa vida, eu tenho que talvez, eu sei que tem muitos aprendizados nessa vida, mas eu falo em termos de assim, que eu sinta hoje uma coisa que me prejudica, é isso. Mas eu espero que um dia eu consiga me livrar desse trauma. E assim, pessoal, é mais como se fosse sabe, um apoio para aquelas pessoas que sentem também, pessoas que têm essas doenças que elas não conseguem controlar, para entender quais são as causas. Médicos não explicam. Médicos, você vai para o psicólogo, o pessoal vai para o médico, eles só passam calmantes, só passam paliativos. Mas a gente tem que cuidar da causa. Não adianta, o remédio nesses casos são paliativos. Você tem que curar, tem que ir lá na raiz da causa para que, chegando na raiz, você consiga obter a cura. E nesses casos, as terapias convencionais, elas não acreditam. Terapias não, né? A medicina convencional, a psicologia, elas não abraçam essa questão da reencarnação, porque isso é coisa espiritual. Mas, segundo muitos estudos, estão relacionados a vidas passadas, a coisas que você traz do passado. Tem coisas que você traz da infância, que é da mãe também. Tem alguns estudos que comprovam que a mãe, o trauma que a mãe passou no parto, durante a gestação, ela passou esse trauma para a criança. Por exemplo, tem mães que foram atacadas por cães. A criança, ela nasce com esse medo de cães, sem saber do porquê. Medo de gatinhos, medo de coisas que você vê que aparentemente não apresenta nenhuma ameaça. Isso é pânico, né? O pânico total. Então você vê que muitas causas, elas são diagnosticadas como doenças da gestação. Realmente tem muitos casos relacionados a isso, mas nesse caso de agulhas, a criança não recebeu agulha, a mãe poderia ter pânico de agulha, medo de agulha, poderia ter passado também para a criança. Sim, isso acontece. Mas no meu caso, eu tive esses relances, esses pequenos flashes de memórias do passado, na qual eu me vi deitado em uma maca. Pessoal, isso foi tão forte na minha vida, que, para você ter ideia, às vezes eu vou fazer a barba no barbeiro. Quando eu deito naquela maca, naquela cadeira, que ele inclina um pouquinho ela para trás, meu coração já começa a acelerar. É como se fosse uma ameaça. Poxa, estão te deitando. Você fica em defesa. O coração, ele é automático, pessoal. Ele começa a acelerar, como se fosse... Começa a bombear, né? O coração, ele começa a bombear para correr, para mandar sangue para as veias, para que você tenha o preparo para correr, para fuga. Isso é no dentista também. Quando eu deito na maca do dentista, meu coração acelera mais ainda, porque aí eu vejo os instrumentos. Aí, pessoal, para mim é uma tortura sempre ir a esses locais. Dentistas, médico, raramente eu vou mais para consulta periódica. Nem o sangue, meu tipo sanguíneo, hoje eu sei qual é, porque eu nunca tirei sangue para saber, mas eu vou parar com esse medo e eu vou aproveitar para tirar meu sangue, para saber. Isso é importante hoje em dia. Mas é isso, pessoal. São coisas que a gente traz na vida, que a gente vem do passado, e tem coisas que a gente adquire também na
segundo alguns estudos, na gestação. Mas, enfim, procure saber qual é a causa do seu problema e tente realizar essa cura. Tente sair desse problema, porque a gente não pode entrar aqui nesse mundo como experiência na carne e sair com pendências. Vamos tentar, pelo menos eu tento de tudo para me livrar desse problema. Um dia eu me libertarei, se Deus quiser. Terei força para isso. Mas se você também tem isso, tente também, pessoal. Tenha força, porque cada um é cada um. Tem gente que tem mais força do que outro. Tem gente que consegue se libertar mais fácil. Não fique estagnado com esse problema. Não atravesse sua passagem com esse problema, porque fica realmente um bloqueio. Ele te trava, ele te prejudica. Porque nossa finalidade aqui na Terra é justamente esses aprendizados. Tirar do nosso ser, do nosso perispírito, esses bloqueios, né? Essas digitais negativas. É isso que eu queria trazer para o vídeo de hoje, um vídeo bem breve sobre a equimofobia. Fiquem todos em paz e até o próximo vídeo.